Democracia grega antiga. O termo democracia foi originalmente usado na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas. Se tratava de um regime essencial para a organização política das cidades-estados gregas, sendo o primeiro governo democrático da história. Novo sistema de governo. Democracia, o governo de todos. Bom dia, estou aqui para a reunião. Bom dia, senhor. Me diga em quais requisitos o senhor se encaixa. Os requisitos para fazerem parte da democracia eram ser homem, livre, maior de 18 anos, ateniense e filho de pai e mãe atenienses. Estou em praticamente todos, apenas meu pai não é ateniense. Posso entrar agora? Desculpe, senhor, mas apenas os homens que cumprem todos os requisitos podem entrar. Veja, Onde, na teoria, se dizia governo de todos, nem metade da população fazia parte da democracia, onde o controle da cidade de Atenas era feito por uma elite aristocrática oligárquica, denominada de eupátridas ou bem-nascidos, os quais detinham o poder político e econômico na cidade grega. Democracia liberal. Segundo o autor John Rawls, a democracia em uma sociedade bem ordenada envolve os seguintes elementos. Em primeiro lugar, os cidadãos devem ter um direito igual de participar do processo constituinte que define as leis às quais devem obedecer, bem como seu resultado final. Em segundo, as eleições devem estar livres de corrupções. Elas precisam ser limpas. Em terceiro, deve haver rigorosas proteções constitucionais para determinadas liberdades, principalmente para a liberdade de expressão e de reunião, e para a liberdade de formar associações políticas. Outro elemento importante é de que as discordâncias quanto às convicções políticas devem ser aceitas como algo normal da atividade política pública, posto que a falta de unanimidade faz parte das circunstâncias da justiça. Também deve ser igual a oportunidade de influenciar o processo político, pois, sendo tal processo público, todos devem ter o direito de nele e sobre ele opinar autonomamente. E, mais do que isso, de tentar obter, para uma proposta sua, o apoio da maioria de seus concidadãos. Além desses, outro elemento que deve estar presente é a oportunidade que, pelo menos em um sentido formal, deve ser igual a todo cidadão, de se filiar a um partido político, de se candidatar a um posto de autoridade, a um cargo público e também, obviamente, de ser eleito pelos outros cidadãos. A ninguém pode ser negada essa oportunidade. Dois exemplos que correspondem ao surgimento da mesma são: Independência Americana. Após a Guerra dos 7 Anos, entre 1756 a 1763, o parlamento inglês decidiu aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito. Leis proibitivas das 13 colônias. Lei do açúcar, lei da moeda, lei do selo, lei da hospedagem, atos Tocho, lei do chá. O que gerou a insatisfação dos colonos, causando diversas revoltas como Festa do Chá de Boston, também conhecida como a Primeira Revolta, que foi um evento em que os colonos foram fantasiados de indígenas e atacaram os navios jogando 350 caixas de chá no mar. Independência dos Estados Unidos, declarada pelos colonos em 4 de julho de 1776, durante o Segundo Congresso da Filadélfia.
Com a Declaração da Independência, os colonos americanos se revoltam e iniciam uma guerra pela independência que dura 5 anos. Os americanos receberam ajuda dos franceses e espanhóis, que queriam diminuir a influência britânica na América. Sejam bem-vindos, senhores. Em 1783, no qual os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos da América. A partir disso, os Estados Unidos consolidaram-se como uma república federativa. Constituição Americana. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, garantir a tranquilidade interna, promover a defesa comum, o bem-estar geral e assegurar os benefícios da liberdade para nós e para os nossos descendentes, promulgamos e estabelecemos a Constituição para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foi o primeiro país da América a conseguir sua independência. O primeiro presidente dos Estados Unidos da América, eleito em Congresso, foi George Washington. Revolução Francesa. A nobreza e o clero estavam enriquecendo às custas do povo. A população se revoltou com esse contexto deplorável. A revolta que marca o início da Revolução é a queda da Bastilha. A população, com as revoltas, convoca uma reunião, ocorrendo assim várias assembleias. Nessas assembleias, a burguesia reivindica, em nome do povo, uma maior participação política. Em uma dessas assembleias, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é declarada. Ela afirma os direitos individuais e coletivos dos homens, tomada teoricamente a palavra na acepção de seres humanos como universais. Socialismo. Em geral, o socialismo tem sido historicamente definido como um programa político das classes trabalhadoras que se foram formadas durante a Revolução Industrial. O socialismo surgiu no final do século XVIII e início do século XIX, durante a Revolução Industrial. Ele nasce como uma reação às condições de vida dos operários nos grandes centros industriais da Europa, em que o direito de propriedade seja fortemente limitado, os principais recursos econômicos estejam sob o controle das classes trabalhadoras e a sua gestão tenha por objetivo promover a igualdade social através da intervenção dos poderes públicos. Contrapõe-se ao liberalismo e ao individualismo e defende a total reformulação da sociedade. A nova sociedade projetada pelos socialistas deveria ser mais justa e igualitária. Enquanto doutrina econômica, o socialismo é o oposto do capitalismo. De modo geral, a economia é baseada na necessidade coletiva. Lá pelo fim da década de 1830, começou a ser usado pelos críticos do socialismo a qualificação de utopistas para designar os socialistas. A utopia, usada de forma pejorativa, é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. Os socialistas utópicos defendem a transformação da sociedade por meio de reformas que mitiguem os efeitos negativos do capitalismo. Esses primeiros socialistas tinham em mente a construção de uma sociedade mais harmônica, justa e de abundância pautada pelo comunitarismo e distribuição igualitária dos recursos. Os socialistas utópicos defendem que as classes dominantes tendem a entender que esse processo será benéfico para todos. Além disso, alguns deles não são contrários à existência da propriedade privada e outros não defendem o fim do capitalismo como meio para a implantação de uma sociedade igualitária. Mas foram Marx e Engels que estabeleceram no manifesto a distinção entre socialismo utópico e socialismo científico, a que se refere depois
continuamente a tradição marxista. O caráter científico da nova teoria socialista de Marx e Engels consiste no fato de que o socialismo, de programa racionalístico de reconstrução da sociedade, que se dirige indistintamente à sua parte intelectualmente esclarecida, se transforma em programa de autoemancipação do proletariado como sujeito histórico da tendência objetiva para a solução comunista das contradições econômico-sociais do capitalismo. No fato de que o socialismo não se apresenta mais como um ideal, mas como uma necessidade histórica derivante do inevitável declínio do modo capitalista de produção, que se anuncia objetivamente nas crises cada vez mais agudas que ele enfrenta. No fato de que o socialismo usa agora um método científico de análise da sociedade e da história, que tem seus pontos fortes no materialismo histórico, com a teoria da sucessão histórica dos modos de produção e na crítica da economia política, com a teoria da mais-valia como forma específica da exploração na situação do capitalismo industrial. Fascismos. O fascismo foi um fenômeno histórico específico ocorrido no mundo europeu entre 1922 e 1945, o chamado período entre guerras, caracterizado pela ascensão de regimes políticos totalitários que se opuseram ao mesmo tempo às democracias liberais e ao regime comunista soviético, e cuja repercussão atingiu numerosas nações que adotaram regimes semelhantes, sendo um regime totalitário de extrema direita. O Partido Nacional Fascista surgiu na Itália em 1919, criado por Benito Mussolini. O termo face, que significa feixe, faz referência ao feixe de hastes de madeira com um machado no centro, que era símbolo da unidade do poder político na Roma antiga. A sociedade fascista, desencantada com o Estado e as instituições democráticas que passavam no entreguerras, por séria depressão econômica, humilhada após o desfecho da Primeira Guerra Mundial e carente de lideranças fortes, era um ambiente fértil para a ascensão de regimes salvacionistas que canalizassem as frustrações pessoais e coletivas por meio de uma propaganda bem elaborada. Nesse sentido, muitos estudiosos enfatizam também a importância da propaganda como um dos aspectos fundamentais dos regimes fascistas. Segundo historiadores, o fascismo teve dupla função histórica: destruir as organizações livres da classe trabalhadora e organizar moral e materialmente a nação, por meio da propaganda e da militarização, visando a expansão territorial. Através de uma interpretação, o masoquismo e a milenar repressão às leis naturais da vida e do amor fizeram que as massas se submetessem a um regime assentado amplamente na força. O homem, reprimido de modo autoritário, canalizava seu impulso de liberdade para a imagem de um homem forte, de uma liderança. Desse modo, o regime fascista não chegava ao poder por suas qualidades políticas, mas pelo apelo que fazia aos instintos psicossociais das massas. A ascensão do fascismo ao poder da Itália aconteceu em 1922, decorrente da Marcha sobre Roma. Nesse acontecimento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam sobre Roma para pressionar o rei do país, Vítor Emanuel III, para que ele demitisse Luigi di Facta e nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro. A nomeação de Mussolini aconteceu em 1922. Para além do emprego da violência física,
esses regimes souberam fazer uso da violência psicológica e, com base nesse pressuposto, foi vista as artimanhas e as estratégias de convencimento que os ditadores utilizaram para ganhar a mente do seu povo. Também com características como unipartidarismo, culto ao líder e antiliberalismo. Nós, italianos, que morremos e sofremos pela vitória, fomos negligenciados. Não ganhamos nada, terras ou dinheiro. Pelo contrário, sofremos uma enorme crise econômica. Devemos nos unir, pois somos como os feixes, fracos separados e extremamente fortes unidos. Nós, do Partido Fascista, temos como objetivo alavancar a Itália para o seu destino fatal de país glorioso e dominador de muitas terras. Ao subir no poder, transformou-se em um regime extremamente autoritário, tanto que, em 1925, Mussolini se autoproclamou ditador da Itália. Artigo de dezembro de 1925. É reconhecido o Partido Nacional Fascista, PNF, como o único partido político legal. Reconhece-se a Itália como uma ditadura, na qual Benito Mussolini, seu fundador, é o guia e líder, o Duce. Fascismos. O termo fascismo pode ser usado para referir-se especificamente ao fascismo italiano, mas historiadores estendem seu uso para outros regimes daquela época, como o nazismo alemão, o salazarismo português, o franquismo espanhol e entre muitos outros. Neofascismo. Atualmente, utiliza-se o termo neofascista como referência a regimes políticos que possuem características semelhantes às dos fascismos tradicionais, mas que possuem certas diferenças ideológicas. Algumas características são o chauvinismo, o desprezo pela democracia liberal, que, apesar disso, não constrói regimes extremamente fechados e totalitários, e a perseguição a grupos internos encarados como inimigos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.